Bom dia, gente. Bom dia na graça de Deus. Vocês aí ainda no Brasil, porque eu tô 5 horas. Internet começando a reclamar aqui. Sinal. Então, Deus nos o eterno Deus nos ensina para que possamos ensinar. Já faz algum tempo que eu tenho percebido que as pessoas, elas criam religiões, criam doutrinas, que começa na doutrina. A religião, ela começa com as doutrinas. E o foco é ir tirando as pessoas da fé em Cristo Jesus. E as religiões, elas parecem ser muito atraentes. A gente vê ali, quem mais fez o Senhor Jesus sofrer foram os religiosos. E esses religiosos, eles estão nascendo. Eles colocam uma venda nos olhos e não conseguem enxergar mais. Sabe ali quando o Senhor Jesus fala que a semente cai, acho que 3 ou 4 tipos de terra, e tem a que sufoca, a que vê uns passarinhos e come, tira a palavra da pessoa, né? Outros que crescem meio espinhos e sufocam, outros que a terra é seca, não tem água, gente. Oh, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vem conosco, Jesus, porque é o Senhor que nos ajuda. Tem aquele versículo lá na palavra de Deus que diz assim: abra a tua boca que eu encherei. Então, gente, a terra seca é quando o evangelho é pregado, mas o Espírito Santo não entra nas pessoas. As pessoas, elas não deixam o Espírito Santo fazer a obra. Então elas ficam uma terra seca, gente, fica árida e a semente morre, gente. Ok? Meu Deus, eu nem ia falar sobre isso não, gente. Eu ia falar sobre outra coisa. Eu tô com outro texto aqui para falar, porque eu tava ouvindo outro texto também e me chamou muita atenção. Mas isso aqui vem na minha mente agora. Então, sem o Espírito Santo, ainda que é pregado o Evangelho, gente, ainda que a semente é boa, veja lá a parábola, mas se cai na terra seca, morre. A terra seca, o Espírito Santo, ele é como a água, ele é como o óleo, ele é como a água. Aleluia. O Senhor Jesus falou ali para aquela mulher samaritana que se ela bebesse daquela água, aleluia, glória a Deus. Que água é essa? É ali em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Rios de água viva. Precisa fluir de dentro de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com o Espírito Santo. Então o Evangelho é a semente boa. Ele é pregado. Mas se ele estiver na terra árida, na terra seca, a semente morre. É sério, gente. É sério. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre fé porque ontem eu vi um áudio, gente, de uma pessoa que ela virou religiosa, que ela criou doutrinas ou foi seguir doutrina que outros criaram. Gente, sabe essas pessoas que atacam a sua fé que você tem em Jesus? A coisa mais importante que nós temos é a fé, gente. Não deixe os outros te atacar, não.
Os religiosos, eles sempre querem atacar a nossa fé. Os religiosos, eles dizem que nós não temos fé, porque o religioso, ele só quer se ele vê. E a fé é algo que não se vê, é algo que está dentro de nós. Ok? A fé da salvação, a fé em Cristo, é quando o apóstolo Paulo diz ali, pela graça sois salvo, mediante a fé. Então, logo depois da graça de Deus vem a fé. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Que fé é essa? É a fé que você crê que o Senhor Jesus é o Messias de Israel. É o Messias prometido. E a solução que Deus mandou para a humanidade está nele, seja para judeu ou gentios. Está nele. É essa fé. Não é a fé das obras, gente. Tem a fé das obras, que Tiago fala, mas isso é outra coisa. Tem a fé das obras, mas tem a fé de crer no Filho de Deus. Ok? Que as pessoas hoje em dia também misturam tudo. É Deus que nos ajuda a entender a palavra do Senhor, gente. Não é... Ninguém é melhor que ninguém. Mas tem que ter Espírito Santo, senão a semente vai morrer na terra seca. Então, Deus seja louvado, aleluia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nossa, teu carro buzinou ali. Tá vendo? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa é a fé salvadora. Nós não estamos falando aqui de obra. Nós não estamos falando aqui da fé de Tiago. A fé de Tiago é outra coisa. A fé que Tiago pregava era outra coisa. A fé salvadora é crer que Jesus de Nazaré é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, gerado do Espírito Santo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Continua com o mesmo corpo que tinha na terra, só que agora corpo glorificado e imortal. E voltará em breve. Aleluia, glória a Deus. Essa é a fé salvadora. Não tem a ver com as obras de Tiago. As obras de Tiago é outra coisa. Mas essas novas religiões, eu não quero ficar citando nome de pessoas e nem de ministério, gente, para não dizer que eu estou atacando. Mas se você lê Gálatas, lê Efésios, que você não vai ficar com dúvida. Como que você vai analisar essas doutrinas novas que estão saindo? Essas doutrinas agora que acham que tudo tem que ser no hebraico, já é uma doença já. Porque Deus criou todas as línguas. Ele deu o hebraico para os hebreus. Inclusive, hebraico. Vem dos hebreus. Os hebreus, gente, é um povo que já existia antes de Abraão, ok? Os hebreus é a descendência de Sem, um dos filhos de Noé, o filho abençoado. Os hebreus é da descendência dele. Só que hoje em dia os hebreus já se misturou. Hoje em dia, gente, todos os povos estão misturados. Ok? Uns um pouquinho de mais, outros um pouquinho de menos. Mas não tem mais assim, tipo, só os hebreus da época de Abraão. Não, gente, já mudou. Hoje é pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia está escrito que é pela fé de Abraão. Nós somos filhos dele pela fé. A fé ali não era de obras. Aquela fé de Abraão não era de obras. Não era a fé que Tiago fala, gente. A fé de Abraão era de obediência. Deus falou, vai para um lugar que você não conhece. E ele obedeceu e foi. Ok? A fé pelas obras, que é outra coisa, que é os galardões que você vai receber de Cristo. A fé pelas obras, você analisa se vale a pena, se não vale. Você se deve... A fé de Abraão, gente, ele não tinha que analisar nada, ele não tinha que ficar discutindo com Deus, se ia, se não ia, se Deus estava certo, se aquele lugar era bom, se não era, se era... Não, era a fé de Abraão, ele ouviu e obedeceu. Essa é a fé cristã. Escuta e obedece. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então esses novos grupos, primeiro eles te proíbem de falar em português. Sai deles. Foge deles.
São grupos de apostasia, ok? Foge deles. As nossas doutrinas foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele explica. Ok? E agora, com a graça de Deus, eu quero ler Gálatas 2. Que o Senhor vem comigo. Para a gente entender Gálatas 2. E Paulo fala assim, primeiro ele cumprimenta lá, quem veja o primeiro capítulo, é que eu vou pegar o 2 já. Eu tenho lá a Eclésia Católica de Cristo, onde eu ponho leituras bíblicas no YouTube, mas esse aqui é uma live extra, não é a diária não, porque essa é extra. Então aqui no Gálatas 2 começa assim, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito, ok? Então, já tinha 14 anos que Paulo tinha se convertido, tinha encontrado com Cristo. Quando ele foi em Jerusalém resolver essa situação que estava tendo, ok? Estava tendo uma situação lá entre os apóstolos, as pessoas não acreditavam que o apóstolo Paulo era apóstolo, porque eles criaram umas regras. Desde que ali o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ficaram ali reunidas aquelas 120 pessoas orando, buscando ao Senhor. E aí Pedro, que era cheio de ideia, Pedro sempre cheio de ideias, no ministério dele o tempo todo sempre cheio de ideia. Às vezes a gente é assim também, ok? Então ele já decidiu ali que ia voltar o Senhor Jesus entregou ele ali como a liderança e ele estava, vamos então ser líder agora, né? Vamos resolver esse negócio. E aí ele já foi e amém, glória a Deus, porque foi assim que Cristo quis. Eu não vou discutir com meu Senhor, misericórdia sou eu. E aí o apóstolo Paulo não, e não era Paulo ainda. O apóstolo Pedro já foi ali, já votou para ter o 12º apóstolo, né? Para ficar no lugar de Judas. Então, quando Paulo aparece, chamado pelo Senhor Jesus, apóstolo é aquele que tem o chamado direto do Senhor Jesus. Esse apóstolo. Não é eu pego alguém e falo assim, eu vou te fazer um apóstolo, ou qualquer pastor ou profeta. Não é nós que fazemos apóstolo. É Deus que faz. Ok? Então, apóstolo é aquele que tem um chamado direto do Senhor Jesus. Nunca esqueça disso. Apóstolo é aquele que tem um chamado direto do Senhor Jesus. Apóstolo não é aquele que alguém quis fazer dele um apóstolo. Não. Mas aí ali eles votaram para ter aquele apóstolo lá. O Mateus. Mateus já existia. Matias, né? Mas se bem que Mateus e Matias é a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos seguir. Só que assim, não é o mesmo personagem. Mateus na Bíblia é um personagem, Matias ali escolhido para apóstolo é outro, ok? E aí quando o Senhor Jesus chamou Paulo, as experiências de Paulo foi direto com o Senhor Jesus, o povo não acreditava em Paulo, ok? E aqui Paulo fala, depois passado 14 anos, gente, foi bastante tempo, subi outra vez a Jerusalém, acho que ele tinha ido uma vez só, quando apedrejaram ele lá e mataram. Onde foi que ele foi apedrejado? Eu preciso ver, não vou falar que é Jerusalém não, porque eu não tenho o versículo aqui agora. Mas o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado até a morte. Precisa ver qual cidade que foi, depois que ele se converteu, ok? Deus ressuscitou ele. Ok? Não vou discutir isso aqui, gente. Primeiro você seja apedrejado até a morte, para depois se discutir. Então, vamos pensar. Tem coisa que Deus nos dá inteligência para pensar. Cuidado que esses críticos da Bíblia, eles não são crentes não, eles só querem atrapalhar a tua fé. Vamos lá. Então, passou 14 anos, ele falou que foi outra vez em Jerusalém. Foi com o Barnabé
e com Tito. E subi por uma revelação. Paulo não morava em Jerusalém, gente. Paulo é de Tarso, ok? Paulo é de Tarso. Ele foi em Jerusalém pegar carta para perseguir os cristãos, dos sacerdotes, mas ele não era... Paulo não morava em Jerusalém. Não era de Jerusalém, não morava em Jerusalém. É o Paulo de Tarso, ok? Que tinha cidadania romana e judaica. Então vamos lá. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho. Ué, mas já não tinha pregado o evangelho ali? Já. Mas agora Paulo estava recebendo aquelas revelações de Cristo. Ele ficou muito tempo lá nos montes, buscando a Deus. É buscando a Deus que ele dá as revelações, gente. Ok? As revelações de ministrar a palavra de Deus, às vezes tem uma revelação de algo, um aviso, alguma coisa, mas a revelação da palavra de Deus, de Cristo, é buscando a Ele que vai ter. Ok? E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha lá. Paulo já estava pregando para os gentios. Já tinha 14 anos. Porque Paulo era muito rejeitado no meio dos judeus. Muito, muito, muito. E aí, o Senhor Jesus deu a liberdade dele pregar para os gentios. Aliás, ele já foi chamado para pregar para os gentios. Mas aí, ainda teve aquele tempo de transição, ok? E aí ele foi lá explicar como que ele pregar para os gentios. Como que o Senhor Jesus deu o evangelho para ele pregar para os gentios, ok? E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ok? Ele foi lá explicar. Foi para Jerusalém, levou 2 pessoas com ele para explicar. Provavelmente eram os que faziam o ministério de Cristo junto com ele, né? E ele fala que ele recebeu uma revelação e ele foi expor o evangelho que ele tinha recebido, que ele estava pregando para os gentios, ok? Vamos aqui em versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, o Tito era grego, Tito não era judeu. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Por quê, gente? Porque para estar lá em Jerusalém, no meio dos apóstolos de lá, tinha que se circuncidar. Paulo era circuncidado, mas Tito não era. Tito era grego. Ok? Vamos lá. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então, gente, nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. Mas os religiosos querem tirar essa liberdade. Gente, é terrível, gente. É sério, é terrível, gente. Os religiosos, eles querem tirar essa liberdade. Eles vêm com papo de hebraico, que agora eles interpretam como é que eles falam? Abençoar. Agora eles interpretam abençoar. Agora eles... como é que é a nova aliança? Abençoar é boas novas. Que eu tô lembrando. A Brit Hadashah, que é a nova aliança, e agora eles receberam uma revelação extra, e aí eles começam a falar mal da nova aliança que foi escrito no grego, começam a falar mal, e gente, aí vai as pessoas daqui a pouco tá tudo perturbado da cabeça, sabe mais no que crer, ok? E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos
pôr em servidão. Essas pessoas, elas querem te escravizar, porque se você não faz o que elas estão falando, elas começam a te odiar. É um povo que eles odeiam fácil. E é um povo também que eles se orgulha muito de, eu. Eles são, sabe, arrogância, começa a ficar arrogante, prepotente, misericórdia. Versículo 5. Aos quais nem ainda por 1 hora cedemos com sujeição. Nem por 1 hora cedemos. Paulo falou, nem 1 hora a gente não vai sujeitar eles, nem por 1 hora. Não sujeito. Quanto tempo você está gastando no YouTube para ouvir mensagens dessas pessoas que quer tirar a liberdade que você tem em Cristo Jesus, hein? Desses religiosos. Nem 1 hora Paulo falou que não sujeitou. Fica ouvindo eles, ok? Para que a verdade do evangelho permanecesse. Se você ficar dando ouvido para os religiosos, você vai ficar com a cabeça tudo confusa. Escuta o que eu estou dizendo, gente. Deus é maravilhoso. Tem coisa que nem eu entendo. Tem coisa que eu falo, meu Deus, será que eu estou certo? Será que está certo? Gente, até pessoas que elas vêm com as religiosidades. E eu confrontei, e eu falei, não é assim. Eu fico com o que está escrito nas cartas do apóstolo Paulo, no Evangelho de Cristo. Cristo não pegou religião. E muitas dessas pessoas, elas estão confusas. Hoje em dia, muitas delas nem estão falando mais nada. Uns estão desviando, outros estão virando ateus. É séria a coisa, gente. Antes, pelo menos, acreditar que Jesus morreu para salvar elas. Agora, depois que foi atrás das religiões, que só pode falar língua hebraica, isso e aquilo, essas pessoas, gente, elas ficam confusas e depois, com o tempo, elas viram ateus. Porque elas pregaram com tanta veemência e depois descobrem que não funciona, aí elas ficam incrédulas. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui, para a glória do nome de Jesus. O apóstolo Paulo falou que não ficou nem 1 hora ouvindo essas pessoas, ok? Vamos continuar aqui. Aos quais nem ainda por 1 hora cedemos, ok? Para que o evangelho permanecesse, o evangelho de Cristo. Vamos continuar aqui. E Paulo recebeu uma forma de pregar o evangelho especial de Cristo Jesus, ok? Vamos lá. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aquela aparência de santo, aquelas vestimentas de religioso, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quase tenham sido no outro tempo, não se mindar. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ai, gente, tá cheio de gente assim de aparência, tanto na religião católica, quanto na religião judaica e nos intermediários. Tem a religião católica e a judaica e os intermediários. Sabe? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aparência. Paulo falou, Deus não aceita aparência. Mas a pessoa tá lá com aquela cara de religioso, a vestimenta, o jeito de falar. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Parecia ser alguma coisa. Parecia, né? Só parece. Mas vai cair por terra. Tudo que está distorcendo o evangelho de Cristo vai cair por terra em nome de Jesus. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ok? Mas como que é isso? Jesus tem 2 evangelhos? Ai, mas como é isso? O evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão.
Essa aqui é uma forma de escrever para vocês entenderem, gente. Porque em circuncisão são os gentios. E circuncisão são os judeus. Então, aqui Paulo podia escrever o evangelho para os gentios e o evangelho para os judeus. Inclusive o evangelho para os judeus era Pedro que ia continuar pregando. Pedro não gostava de pregar para os gentios. Ele só ia pregar para os gentios se ele recebesse uma revelação extra de Cristo. Você sabe que Pedro, ele sempre teve aquele negócio que quando ele colocava uma coisa na cabeça, Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus tem paciência. Jesus, obrigado, Jesus, pela paciência que o senhor teve com Pedro. Obrigado. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho pregado aos gentios, ok? Me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Ah, gente? Alguém já falou isso pra você? Gente, tem tanta coisa maravilhosa aqui que se eu for ficar lendo aqui, eu vou ficar muito tempo. Eu vou ler uma parte, depois outro dia a gente faz outra. Porque, versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que é Cristo, ok? O mesmo Cristo, ok? Esse operou também em mim, com eficácia com os gentios. O mesmo Cristo, ele entende as pessoas, ele entende a cultura das pessoas, ele entende, ele é o sábio dos sábios, o Senhor Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo fala, o mesmo que deu o apostolado da circuncisão para Pedro, também deu a Paulo para os gentios, gente. Para o apostolado para os incircuncisos. Sabe o que é o incircunciso, gente? É a pessoa que não tem religião nenhuma, ou então ela está numa religião anti-Deus. Ok? Religião pagã. Aí, o apóstolo Paulo chegava e pregava a fé em Cristo para essas pessoas. Eram as pessoas da incircuncisão. O Senhor Jesus deu um método para Paulo pregar para as pessoas da incircuncisão, porque os gentios precisavam se converter, porque era promessa lá no Velho Testamento já, que os gentios, que Deus ia salvar os gentios, ok? Pedro não entendeu isso direito, gente. Foi guerra ali, foi ter guerra, briga entre Pedro e Paulo por causa da circuncisão e incircuncisão, gentios, judeu. O Senhor Jesus chamou Paulo, um homem que tinha circuncisão, para pregar para os incircuncisos. Paulo depois fala que ele foi escolhido do ventre da mãe dele. Não era à toa que Paulo tinha 2 cidadanias, gente. Paulo primeiro perseguiu os cristãos, o Senhor Jesus deixou ele perseguir por um tempo. Depois o Senhor Jesus falou, basta, chega, Paulo. Saulo, que é Saul, Benjamim, ok? Saul, lembra do Saul, rei Saul? Então, esse Paulo agora, ele quebra toda a maldição do rei Saul. Esse Saul agora, que é Paulo, que é da tribo Benjamim, ele é chamado para pregar os gentios. E ele é obediente. Agora ele quebra a maldição de Saul, porque Saul não era obediente, mas esse Saul aqui, o Paulo, era obediente. Primeiro ele perseguia os cristãos, maltratava, prendia, porque ele acreditava que assim ele estava agradando a Deus, Adonai, Hashem. Depois, quando o Senhor Jesus aparece para ele se prostra diante de Cristo. E aí ele passa o resto da vida dele servindo ao Senhor Jesus, ok? Vamos lá. E conhecendo Tiago, Cefas aqui é o Pedro, viu? O nome de Pedro era Cefas. O Senhor Jesus que falou sobre essa pedra, mas o nome dele era Cefas. Na realidade, o nome dele era Simão. Simão, né? Cefas, Simão, é o mesmo Pedro, ok? E conhecendo Tiago, Cefas e João, nosso querido João, que escreveu o Evangelho de João, que eu amo tanto, que eram considerados como as colunas,
a graça que me havia sido dada. Deram-nos as destras, destra é a direita, viu gente? As direitas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que lembrasse dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Então, o apóstolo Paulo ele foi chamado direto por Cristo, mas como já tinha os outros apóstolos que já pregavam na época dele, enquanto Paulo estava perseguindo, já tinha Pedro, Tiago e João que estavam ali sofrendo pelo evangelho. Então, quando Paulo aparece, Paulo foi ter as experiências dele com Deus, com Jesus, no monte, foi para a Arábia, foi... Depois que ele volta e alguém vê ele lá e chama ele para o ministério, acho que é Barnabé, chama ele para o ministério. Mas aí ele tinha que ir lá para receber a bênção, como se fosse a bênção apostólica, ok? Dos primeiros apóstolos. Aleluia, obrigado Jesus, santo é teu nome. E aí ele foi com aqueles irmãos ali para porque ele precisava, para não ficar assim, aquela briga entre Pedro e Paulo. Então foram três, né? Foi Paulo, Barnabé e Tito. E lá eles encontraram com mais 3 apóstolos de lá, que é o Pedro, Tiago e João. Aqueles que sempre estavam com o Senhor Jesus. Em todo lugar que o Senhor Jesus dava, eles continuam fazendo a obra junto. Ok? As colunas ali. A maior coluna de tudo da igreja é Cristo, Jesus. E Pedro, João, Tiago eram outras colunas. Ok? Que foi sustentando a igreja aqui na terra, depois de Atos 2. Através do Santo Espírito. Não é com a palavra só deles, não. Eles tinham o Santo Espírito. Okay? E ali eles se reuniram e tipo assim, em vez da gente ficar um falando mal do ministério do outro, Paulo vai pregar para os gentios, para os incircuncisos, e Pedro vai pregar por judeus, por circuncidados. E aí, Pedro junto com Tiago e João, ok? E Paulo ali foi designado para ir pregar por gentios, junto com Barnabé e Tito, ok? Deus seja louvado. Tá tão fácil de entender. Recomendando somente... Pois é, aí os apóstolos, Pedro, Tiago e João, aquela sempre história, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no monte com Cristo, ok? Eles pediram para o apóstolo Paulo, olha, mas a igreja aqui de Jerusalém está passando por muita necessidade. Quando você pregar aos gentios, recolhe ofertas também para mandar aqui para a igreja. E Paulo falou, ok, tudo bem, não tem problema. Ok? Então, o apóstolo Paulo, primeiro ele teve o chamado de Cristo, depois ele teve a experiência de muitos anos buscando ao Senhor para entender o que estava acontecendo. Não é que Paulo no outro dia já estava apóstolo, não. Ele foi buscar nos montes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve experiência, só ele Deus e ele, Jesus, e ele viu que aquela doutrina nova que estava sendo pregada sobre o evangelho não era errada. Paulo tinha um pouco de receio de desobedecer a Hashem, como os judeus falam hoje, ok? E eu amo muito os judeus, respeito a religião deles, respeito muito, muito mesmo. Agora, esses que estão querendo misturar judaísmo e cristianismo,
esses aí que é estranhos. Esses aí que é estranho. Os que querem... Eu respeito os judeus, respeito a religião dele. Na hora certa, aqueles que ainda não abriu a mente vai abrir para Jesus, para Yeshua. Mas esses que diz que são ex-cristãos, ex-evangélicos, esse povo é estranho, gente. Gente, esse povo é estranho, é sério. Eles são estranhos, gente. Eles deixam qualquer um doido da cabeça, perturbado. Acaba com a fé das pessoas. Ok? Mas eu vou parar aqui, gente, porque depois vai ter um problema. Já depois disso, que Pedro, João e Tiago já tinham liberado o apóstolo Paulo para ir pregar para os gentios. Paulo estava lá na Antioquia, fazendo a obra, pregando uma bênção ali por toda a Ásia. O Paulo foi o missionário que mais viajou, que mais pregou, que mais... O mundo da época estava evangelizado pelo apóstolo Paulo, só faltava Roma e ele chegou até Roma. Deus seja louvado, aleluia. Ele já tinha mandado uma carta para Roma, depois ele vai pessoalmente. E aí teve um dia que ele teve um encontro com Pedro em Antioquia. Aí ali teve um problema, ali foi onde que teve o problema. Ok? Na próxima live eu falo. Para ler o livro todo, mas como eu já estou lendo outros livros, isso aqui é um extra, ok? Depois a gente vai ver por que deu problema ali entre Pedro e Paulo, já depois que Pedro já tinha dado a bênção apostólica para Paulo. Aí eles encontram em Antioquia e teve um problema lá, ok? Depois a gente fala sobre isso. Apóstolo Pedro, querido, que foi instruído por Cristo, que fraquejou, negou Cristo, depois foi pedir perdão para o Senhor Jesus, teve a oportunidade de continuar na igreja pregando o evangelho. Só que ele queria pregar o evangelho só para os judeus. Para ele pregar para um gentio, ele tinha que receber uma revelação especial para aquele fim, igual teve ali, quando fala que ele, lá em Atos dos Apóstolos, fala que ele estava em jejum e foi fazer oração do meio-dia e teve aquela revelação. Mas mesmo assim, depois Pedro não tinha afinidade com o negócio de pregar para gentio, não. E nosso Senhor, Ele não obriga o coração. Você tem que entregar o seu coração, abrir para Ele usar. E aí veio o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo teve as experiências, como eu já falei, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo precisava ir lá receber a bênção apostólica. Não pode ser insubmisso, não pode, gente. Cuidado com quem divide igreja, gente. Cuidado com quem divide igreja. Quem divide igreja, ela não tem a bênção apostólica. Ok? Ela precisa da bênção apostólica para ela sair de uma igreja e fazer outra. Se ela sair da igreja brigado, rouba membros, misericórdia, sangue de Jesus é poder. Cuidado, gente, tem um monte de pessoas que elas se converteram, frequentavam uma igreja, daqui a pouco começou a se destacar e elas foram embora na rebeldia, sem a bênção apostólica, ok? Lembra que lá Paulo foi lá receber a bênção apostólica de Pedro, Tiago e João. Tinha defeitos também, os apóstolos também tinham defeito, mas tinha autoridade espiritual, abençoou Paulo. Agora Paulo estava à vontade para que ele já tinha sido chamado por Cristo, já tinha tido as experiências com Cristo e agora ele tinha recebido
a bênção apostólica. E aí o Paulo, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Aí depois de tudo isso, Paulo e Pedro se encontram em Antioquia e tem um problema. Mas isso a gente fala da próxima vez. Eu vos deixo aqui e recomendo vocês, não pare de ler o Evangelho, não pare de ler as cartas dos apóstolos. Não pare, a nossa doutrina tá aí, tá escrito já aí. Cuidado com as doutrinas que as pessoas inventam para te afastar da fé em Jesus. Cuidado, cuidado. E que o Eterno vos abençoe, a vocês e a mim, porque eu preciso. Eu vou profetizar aqui uma bênção especial. O Senhor vai derramar uma bênção especial sobre as pessoas que vai ler o Evangelho e vai ler a carta dos apóstolos e vai parar de ficar se achando melhor que os outros. Vai parar de ficar inventando doutrina. Fica com os evangelhos escritos apostólicos e eu profetizo uma bênção especial sobre a tua vida. Se for fazer a obra de Cristo, vai sem rebeldia, não brigue com teu pastor, não sai da igreja com raiva, que isso não é bom, isso não é do bem. Ok? Respeite. Até o Judas, que era das trevas, estava ali entre os apóstolos fazendo a obra. E tudo que ia para os apóstolos ia para ele também. Até a última ceia. Aí depois ele pegou o caminho dele e foi para o mal, completamente para o mal. Mas o que eu quero dizer é assim, enquanto Judas estava ali junto com os apóstolos pregando, ele fazia a mesma coisa que os outros apóstolos faziam. Ok? Então, meu pastor é um Judas. Sim, mas o Judas fez parte do ministério de Cristo. Você deixa ele, quer sair da igreja, sai sem brigar, sai sem fazer confusão. Fala para ele, olha, eu vou, que eu sinto que eu tenho que fazer, eu tenho que pregar o evangelho de Cristo, eu vou ir porque eu quero pregar a doutrina que está na Bíblia e eu quero sair daqui em paz com você. Eu estou falando que ainda foi um Judas. Agora imagina se é um servo de Deus, se é um apóstolo de Deus. E você vai brigar com ele, sair xingar de mal, rouba membro da igreja. E você acha que isso é do bem? Os apóstolos têm que ter bênção apostólica de outros apóstolos. Porque foi assim que Paulo fez. Por isso que tem muita confusão nesse mundo. Porque pessoas se rebelaram contra as igrejas e saiu em rebeldia. Em rebeldia. E tem gente que aplaude ainda. Cuidado com o protestantismo. Cuidado com esse negócio de reforma. Porque se tiver em rebeldia, uma hora lá na frente vai dar errado. Que o Eterno venha conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ajudando a entender a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai, shalom.